capítulo 5, versículo 12 em diante, diz: Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a queda, que foi o pecado, através de Adão, e a graça de Deus para as nossas vidas através de Jesus. A maravilhosa graça do Senhor Jesus na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Alguns irmãos estudiosos da Bíblia, eles afirmam que o capítulo 3 do livro de Gênesis é o texto mais triste da Bíblia. Por quê? Porque ali foi a queda do homem, quando Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus. Ali o homem foi separado da presença de Deus. Ali, a partir dali, a morte entrou. O pecado entrou. Em Gênesis capítulo 3, se você for abrir lá a sua Bíblia, abre um pouquinho lá, só para a gente conferir alguns versículos. Então, algumas pessoas veem isso, porque Adão e Eva estavam lá no jardim, constantemente, Deus havia criado eles tudo, Deus havia colocado o homem, então a partir dali o pecado passou a reinar na raça humana, e aí, a partir daí entrou a morte física e a morte espiritual. Nós podemos ver a partir do versículo 11, perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e os és entre todos os animais selváticos.
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da mulher, comeste da árvore que eu ordenara, não comesse, malditas é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui é o ponto crucial, né? Onde Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus, e o pecado começou aqui, sobre nós. Então, a partir daí, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, né? Porque eles desobedeceram a Deus, e veio a sentença, a ordem de Deus, né? Mas aqui o Senhor também dá um alerta, né? O Senhor declara uma promessa, né? Que haveria de vir aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, Jesus. E também de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai mostrar, se revelar a nós quem é Jesus, o principal. Então, Gênesis 3 está a parte da história em que o homem morre fisicamente, a morte entra, a morte física e a morte espiritual. E nós temos que sofrer aqui nesse mundo, né, as consequências desse pecado até hoje, até Jesus voltar. Mas não é o fim, né? A graça de Deus superabundou sobre o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, através de Jesus. Então, nós podemos ver que a desobediência deles trouxe toda essa consequência. Adão e Eva, com certeza, não tinham noção do que eles estavam fazendo, né? Mas no reino espiritual de Deus, né, foi grande, muito grande a consequência que está até hoje. Eu creio que se eles não pecassem aqui, nós não iríamos morrer fisicamente, nós não iríamos passar por tudo que nós passamos, nós iríamos viver eternamente com Deus, na presença de Deus. Mas os planos do Senhor, eles são perfeitos, e Deus já aqui em Gênesis já preparou um outro plano para a salvação do homem. Tanto é que havia duas árvores no jardim. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comem o fruto da árvore da vida, não teria como haver salvação mais para o homem. Por isso que Deus, se você terminar de ler Gênesis 3, por isso que Deus vai lá e coloca querubins, né, guardando a árvore da vida, para que Adão e Eva não chegassem até lá. E eles foram expulsos do jardim, e ali eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que cuidar da terra, lavrar a terra, né? Aí Eva teve que dar à luz a filhos com dores, né? Tudo isso que nós vemos hoje começou lá com Adão e Eva, né? E a história, ela só se repete de geração a geração, né? Porque o pecado é o mesmo. O pecado hoje é o mesmo que foi cometido desde o princípio, porque isso está no nosso Gênesis, isso está em nós, né? Diante de Deus, isso está em nós. O pecado está sobre nós, é o que nós vamos estar vendo, né? Mas nós podemos crer na graça soberana do Senhor. Então, a queda do homem, aqui nós vemos que não foi a derrota dos planos de Deus. A gente fala, mas por que Eva, né, pecou? Tem muitas pessoas que falam, quando chegar lá no céu eu vou brigar com a Eva, né?
Fala, Eva, por que você foi lá e comeu daquele fruto? Mas isso não foi a derrota dos planos de Deus. Isso não foi o ponto final, né? Através de tudo que Deus havia criado perfeito para aquele casal do Jardim do Éden. Não foi o ponto final ali. Deus começou uma outra história, né? A vitória final de Deus sobre o pecado é Jesus Cristo. A vitória final, a nossa vitória. Então, o pecado no mundo trouxe consigo a morte. Nós podemos ver, eu estava pensando, quando estudava esse estudo, né, estava preparando esse estudo, nós vemos hoje muitas pessoas morrendo. Nenhum cientista, nenhum médico ainda criou o antídoto, um remédio para combater a morte. É verdade? Ninguém. Por quê, irmãos? Porque isso foi algo implantado no mundo, não por Deus, mas foi a consequência do pecado do homem. Então, quando entra o pecado, entrou a morte. A morte é algo espiritual, nós podemos dizer assim. O nosso corpo, ele vai acabar. Não existe, é inevitável que isso aconteça. Mas nós, como essência em Deus, fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte da obra de Deus através de Jesus. O nosso espírito vai viver em Jesus. Amém, irmãos? Vai viver em Cristo. Então a morte, ela entrou aqui na queda, no pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, através deles toda a raça humana se tornaria pecadora. Davi falou isso lá no Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi falou assim, olha, eu fui criado, fui formado em pecado. Tanto é que nós conhecemos a história de Davi, e Davi pecou. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? É espiritual. Tem pessoas que não acreditam no reino de Deus, não acreditam no reino espiritual, não acreditam que as coisas espirituais acontecem. Acontecem, irmãos. Nós somos assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais vivendo no corpo carnal. Como que nós não vamos crer nas coisas de Deus? Como que nós não vamos crer no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus afirma, no que é vivo, no que é real, no que muitas vezes é até palpável aos nossos olhos? É Deus. Então, os homens não conseguiram, eles até tentaram criar um animal, né? Foi até uma ovelha, né? Isso, para dar vida. A Dolly está por aí? Alguém sabe a notícia da Dolly? Não. Porque Deus é obra de Deus. Ninguém vai conseguir explicar. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, Jesus falou assim, Nicodemos falou, Jesus, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo. Não, Nicodemos, é espiritual. Você sente o vento, mas você consegue ver o vento, Sandra? Não, foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você não vai conseguir ver, mas você vai sentir. João capítulo 3. É no nosso interior. Por isso que a gente prega e fala com as pessoas não acreditam muitas vezes, mas como pode fulano? Outro dia estava lá em casa, o meu irmão e o futuro sogro do meu sobrinho, do Gabriel. Ele estava falando assim, eu não consigo entender. Começando um debate lá na cozinha, eu fazendo comida e ele lá, né?
com o Júnior em uma conversa boa, como que pode um homem que matou tantas pessoas hoje estar dentro da igreja com a Bíblia pregando? Falei, é o amor de Deus, Luiz, é o perdão de Deus, é a graça de Jesus que transforma o mais miserável pecador num homem completamente regenerado. Tem explicação para isso, irmãos? Por isso que as pessoas não entendem, não aceitam. É o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Então a morte reinou, o pecado reinou desde Adão e está até o dia, hoje que dia? 28 de junho, né? 27 de junho de 2021. Até hoje, até Jesus voltar, nós somos pecadores. Nós vamos pecar, nós vamos errar. Então aqui Davi diz: a minha mãe me concebeu em pecado. A consequência imediata da entrada do pecado no mundo foi a morte física e também a morte espiritual. Esses são os dois fatores principais do pecado: a morte física e a morte espiritual, né? Que as pessoas não conseguem evitar a morte física, não tem como, né? Não tem como, né? Então a consequência, quando pecaram, todo ser humano, todos nós nos tornamos pecadores. Então, irmãos, antes da lei já existia o pecado no mundo. Nós vemos que Deus deu a lei escrita com Moisés, né? Moisés, que escreveu lá a lei. Ele subiu no monte, Deus deu os 10 mandamentos, não é isso, irmãos? A partir dali entrou a lei de Deus, e ali Moisés escreveu o Pentateuco. O que Deus mostra, qual a vontade de Deus para o ser humano. Mas de Adão até Moisés teve uma geração, não teve, irmãos? Teve Abraão, teve José, teve Noé, teve Enoque, quem mais? Isaac, Jacó. Eles viveram o quê? Pela fé. Eles viveram o quê? Pela justiça de Deus. Havia lei escrita? Não, não havia lei escrita. Mas Deus foi se revelando através da história. Deus foi se revelando através da lei, da sua palavra no coração humano. A Bíblia diz que Enoque, ele foi transladado. A Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo e que temia a Deus. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra pela fé. Não havia lei escrita, mas quando Deus dá a lei, Ele vai mostrar qual era a vontade dele revelada para o homem. O que era pecado, o que Deus agradava, o que Deus desagradava, o que o homem podia fazer, o que o homem não podia fazer. Não é assim, irmãos? Ali Deus começa a especificar os tipos de pecado, podemos dizer assim. Mas o pecado em si é um só. Mas Deus começa a revelar o que? Aquilo que estava no coração do homem. Deus diz: não adulterarás, porque alguém por aí vai adulterar. Não terás outros deuses diante de mim, porque alguém por aí vai fazer outros deuses. Vocês não façam isso. Não matarás, porque alguém por aí vai matar alguém. Mas eu conheço a lei de Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou matar. Por quê? Não é da vontade de Deus.
Não cobiçarás. Por quê? Alguém por aí vai ser uma pessoa que vai cobiçar as coisas dos outros. Mas qual é a vontade de Deus para mim? Sidneia, você não pode cobiçar. Mas aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que existe alguém nesse mundo que consegue cumprir toda a lei? Existe alguém? Não. Não tem como, irmãos. Se nós vivemos como os fariseus, como os saduceus da época de Jesus, né? Eles eram ali rígidos cumpridores da lei, eles davam o dízimo até da hortelã do campo, aquele publicano e fariseu que subiam ao templo, os dois para orar. Aí um falou assim: olha, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse aí, eu dou o dízimo disso, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, aquele camarada já tinha pecado no seu coração, e ele era um seguidor da lei. Nós podemos seguir a lei nos mínimos detalhes dos mínimos, mas nós nunca vamos conseguir cumprir a lei. Porque, irmãos, nós somos pecadores. Mas aí vem o que, Sandra? Vem a graça de Deus sobre a minha vida. Por isso que a graça, ela superabundou o pecado. A graça através de Jesus está acima da lei. Jesus veio para mostrar, Sandra, o que adianta amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amo o meu próximo? Jesus veio mostrar para aquelas pessoas e para nós que adulterar, que cobiçar, que eu já adulterei no meu coração quando eu olhar para aquele homem, para aquela mulher com desejos impróprios. Aí Jesus veio revelar: olha, vocês nunca vão conseguir cumprir os 10 mandamentos na íntegra. Porque o problema, gente, não é a lei, não é o pecado, não é a observância correta da lei. A questão é o pecado que está em nós. Por isso que Deus envia quem? Jesus. Para falar: olha, não adianta você querer ser santo, porque você nunca vai conseguir. Não adianta você querer ser uma pessoa religiosa, porque não é religião, é a graça de Deus sobre nós. Amém, irmãos? É Jesus. Não adianta você querer falar: mas fulano fez isso, fez aquilo, faz isso, faz assim, é um pecador, não sei o que, merece o inferno e tal. Não adianta, porque eu estou na mesma situação que aquele fulano. Tá vendo, né, Cátia? É o pecado que está nele, o mesmo pecado que está nele, está em mim. Só que, digamos assim, de uma forma diferente. O mesmo pecado que está na Sandra, está em Naula, está no Terra, está em mim, porque todos nós pecamos. Isso, diante de Deus, estamos todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível, irmãos. Todos. Mas falar assim: né, qual é a solução para nós? Se já existiu o pecado, todos nós, a não ser que Jesus volte antes, né? Todos nós um dia vamos ter que morrer, irmãos. Só que o negócio agora está mais rápido, né? Tem que estar preparado. Hoje de manhã uma pessoa perguntou, me mandou, sabe, onde está aquele versículo? Põe em ordem a tua casa, que eu quero mandar para uma pessoa, estou procurando e tal. Aí eu fui pesquisar, né? Eu falei: põe em ordem a tua casa. Está lá em 2 Reis, capítulo 20. Se os irmãos quiserem ver a palavra que Deus deu foi Ezequias, né? Põe em ordem a tua casa. Isaías foi lá falar para ele. Vamos colocar em ordem as coisas, irmãos, porque os tempos estão um pouquinho mais difíceis.
Não é verdade? Então, são coisas que não temos como reverter, a não ser através de Jesus. A não ser através de Jesus. Então, muitos morreram por causa do pecado de um homem. Foi o texto que nós lemos. Romanos. Né? Romanos capítulo 5. Porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como por um só homem, Adão, entrou o pecado, e consequência do pecado entrou a morte, por um só homem, Jesus, entrou a justificação, entrou o perdão dos pecados, entrou a graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia morte, Jesus veio para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Onde entrou o pecado, superabundou a morte. Então não havia e não há pecado padrão. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos eles, todo pecado tem consequência a morte física e o afastamento de Deus. E o Senhor revelou isso para nós. Ele nos mostra isso através da sua palavra. Pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, mas muito mais, versículo 17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós reinamos em vida. Que vida é essa, Sidney? A nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje a nossa mente foi iluminada pela palavra. Hoje, através de Jesus, nós vivemos na graça de Deus. Eu não tenho que ficar como um fariseu, um saduceu, um publicano, preocupado em cumprir a lei para me entrar no reino de Deus, porque não é pela lei, é pela graça. É pela graça. Por isso, irmãos, nós temos que aprender a viver na graça de Deus, na dependência dEle, aprender a viver o favor de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender isso, a depender dEle, a colocar diante de Deus, né, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, lançando sobre Ele o nosso fardo dia após dia, lançando sobre Jesus o que está mais íntimo do nosso coração. Hoje nós não estamos mais sozinhos, amém, irmãos? Amém. A lei era algo rígido, era algo duro, não que nós não devemos, né, cumprir, mas hoje nós temos a graça de Deus, que revela um Jesus presente, um Emanuel. Antes eles tinham que pegar aquele animal e ir lá cumprir com todas aquelas obrigações. Agora nós não precisamos disso. Hoje nós temos livre acesso. O Hebreus fala: entrai pelo novo e vivo caminho, a saber, a Jesus Cristo. Hoje nós temos essa liberdade. Então a graça de Deus é maior, e ela salva gratuitamente a todos. Não é pelos meus méritos, não é pela minha força, não é pelo que eu faço que eu vou ganhar a salvação, que eu vou herdar a salvação. É pelo que Jesus faz, é pelo que Ele fez. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a derrota. O que diz lá? Graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio de quem? Jesus Cristo, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus disponibiliza para todos os que creem a possibilidade de uma vida de vitória.
incluindo principalmente a vitória sobre o pecado. Então, irmãos, nós temos a vida eterna, nós conseguimos a vitória sobre o pecado. Mas por que? Você é forte, Sidney? Não, porque Jesus que está em mim, o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é que luta por mim, quando eu deixo. Também tem isso, né? Quando eu quero, quando eu permito, quando eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude a vencer esse pecado da minha vida, me liberte disso, Senhor, me liberte disso. Então, os méritos de Jesus Cristo são totalmente suficientes para nos proporcionar uma vida de vitória. Jesus já conquistou tudo por nós na cruz, é aquele cântico que nós cantamos, né? É Ele, irmãos. Não sou eu, não é você, é Jesus. Por quê, Senhor? Porque nós somos pecadores. Nós estamos vendo, irmãos, esses dias, nesses tempos de pandemia, nós estamos vendo o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos debilitados, o quanto, por mais que os médicos queiram, os enfermeiros queiram, eles não conseguem controlar. Uma coisa muito rápida, nós estamos vendo que o ser humano, ele é fraco demais. Um vírus que você mata ele com água e sabão, consegue matar as pessoas. Por que isso? Não é por causa do pecado. Deus revela a nossa fraqueza. Deus revela a fraqueza da humanidade. Deus revela o quanto o ser humano está longe de Deus, o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos de alguma coisa. Esses dias que nós ficamos em casa, né? Desde o ano passado, muitas vezes sem poder vir à igreja, nós ficamos às vezes desesperados. Eu quero ir lá cantar, eu quero ir lá. É você, nós somos a igreja. Mas muitas vezes nessas pandemias nós não conseguimos nem a nossa casa parar para orar, parar para buscar a Deus. Por quê? Porque nós somos fracos, irmãos. O pecado está em toda a humanidade. Não existe ninguém mais santo que o outro. Nós estamos todos no mesmo nível. Porque o pecado nos igualou, mas a graça de Deus superabundou. E nós vencemos o pecado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus na cruz. Ele que guerreia por você, irmãos. É Ele que guerreia por mim. É Ele quem luta por nós. Quando nós aprendemos isso, Josafá, né? Senhor, 2 Crônicas 20, Senhor, está vindo contra nós um reino A, um reino B, eram 5 reinos, parece, contra Josafá. E eles começaram a orar, a buscar o Senhor. E Deus falou: Josafá, quem peleja por vocês sou eu. É o Senhor que guerreia as nossas guerras, irmãos. Isso é o que? É graça de Deus, é favor de Deus. Nós merecemos? Não, nós não merecemos. Mas por que esse tempo? Porque Deus escolheu assim. Porque Deus quis nos amar. Porque Deus quis enviar Jesus para morrer ali no nosso lugar. Porque Deus, com um amor eterno que nós não conseguimos entender, mas nós conseguimos receber, nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir isso em nós. Deus se faz presente na nossa vida. Deus se faz presente na nossa casa, onde nós estivermos. É o que? É graça, é favor de Deus sobre nós, irmãos. Nós não merecemos um amor tão grande assim.
Porque mesmo nos amando, mesmo fazendo tudo por nós, nós vamos lá e desobedecemos a Ele, nós pecamos contra Ele, nós fazemos aquilo que não é da vontade dEle, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Por causa de quê? Porque a Regilane é boa? Não, é porque Jesus morreu pela Regilane. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós um dia nos apresentarmos diante de Deus, a Gomercina estiver lá no trono, né? Jesus vai falar: Senhor, pode deixar essa passar, porque ela já foi selada, ela foi lavada com o sangue de Jesus. É isso na nossa vida, irmãos, que nos dá a garantia da vitória. É Jesus, é a graça, é o favor de Deus. Deus, Ele não pode perdoar uma pessoa se ela não tiver a humildade de também se incluir como um pecador. A pessoa que se acha cheia de si, orgulhosa, se ela não se incluir como um pecador, ela nunca vai receber o perdão de Deus. Nunca. Ela não precisa. Ela é ela, né? Então, se eu não me incluir, se eu não me sentir, o que a palavra de Deus revela para mim, não é o que o homem revela, irmãos, o que a palavra de Deus revela para mim, o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia ensina. Se eu não tiver a humildade de reconhecer que eu sou um miserável pecador, uma miserável pecadora, Deus nunca vai me perdoar através de Jesus. Essa é a obra do Senhor. Então sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Versículo 20, tem uma versão diferente aí. A lei veio para que aumentasse o mal. A lei veio para que a transgressão fosse ressaltada, para que Deus mostrasse ao homem o que já estava no coração do homem. Mas onde abundou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. É a graça de Deus. Então nenhuma pessoa em qualquer tempo, em qualquer lugar merece o perdão de Deus. Nós não merecemos. Podemos ser alcançados por sua grandiosa misericórdia, por sua grandiosa graça, que não trabalha por aquilo que somos ou por aquilo que poderemos ser. Nós somos abençoados por quê, irmãos? Pelo perdão de Deus. Nós somos abençoados pela misericórdia de Deus. Nós somos abençoados pelo incomparável amor de Deus. Por isso que nós somos abençoados. Se você tem o que você tem hoje, se você é o que você é hoje, é por causa do amor de Deus. Se você conseguiu as vitórias que você conseguiu hoje, não é porque você fez por merecer. Talvez você tenha lutado, trabalhado tanto, mas foi porque Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu condições. Mas você vai falar assim: né, eu tenho passado tantas lutas, tantas dificuldades. Mas, irmãos, creia em um Deus que abençoa mesmo diante das lutas e mesmo diante das dificuldades. Creia na graça, creia no favor, no amor imerecido de Deus. Creia em um Deus real, um Deus vivo. Creia em um Deus que você pode chorar para Ele, né? Tem um hino que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. Creia nesse favor de Deus, no perdão de Deus, que Ele nos perdoa e coloca as nossas faltas no seu esquecimento. Irmãos, Deus é tão tremendo que nós pedimos perdão, Ele nos perdoa, e a Bíblia ainda diz, sabe o que, irmãos? Que Deus, Ele faz o favor de não se lembrar mais daquele pecado nosso. Ele esquece, apagou. Amém, irmãos? Amém. Aquele pecado não vai contar mais na sua conta diante de Deus. Ele esqueceu, apagou, ficou. Você se humilhou diante dele,
pediu perdão, a graça dele apagou aquele pecado. Não existe mais. Deus perdoou. Às vezes nós que ficamos lembrando toda a vida daquilo, né? Mas Deus fala: olha, eu já perdoei, não existe mais isso na sua vida. Deus faz isso. Deus perdoa dessa forma, irmãos. Porque o sangue de Jesus foi totalmente suficiente para nos garantir o perdão, mesmo que nós não merecêssemos. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, aquele ato, aquilo que Jesus fez, foi suficiente. Jesus levou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Aqueles que nós cometemos no passado, no presente, e aqueles que nós ainda vamos cometer. Jesus levou sobre ele. A gente vê que no momento da crucificação, o que houve? O véu do templo se rasga de alto a baixo. O dia de repente virou noite. Não foi isso? Muitos que estavam no túmulo voltaram à vida. Porque foi o contrário do que aconteceu em Gênesis 3. Deus estava revelando à humanidade a solução do pecado do homem. A vitória que Jesus conquistou é a nossa vitória. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, e eu me deparei com aquele versículo: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, que Maria e as mulheres foram lá. Cadê Jesus? Ele está em você, pela graça de Deus. Está vendo, irmãos, o que está ao nosso alcance? O que nós podemos desfrutar de Deus e nós não desfrutamos? O que nós podemos ter de Deus? Não apagueis meu espírito, Batista? Efésios diz isso. Basta a gente crer, a gente buscar. Eu preciso, não é ninguém que vai fazer isso por mim, irmãos. Ninguém vai fazer isso por mim. A gente fica vendo muitas mensagens positivas aí na internet, no YouTube, Facebook, no Instagram, aquelas frases bonitas. E outro dia eu me deparei com essa frase, aquele se você tem mais ou menos assim, se você tem um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa, faça, porque ninguém vai fazer isso por você. Por mais que a pessoa seja íntima minha, ninguém vai fazer aquilo por mim. Tem que ser eu. Se eu quero, eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que levantar de madrugada, eu tenho que dormir tarde, eu tenho que rebolar para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, é um sonho meu para realizar. Depende de mim. Esses caras famosos que nós vemos aí, esses homens, ficaram milionários, aí eles começaram do nada. Silvio Santos começou do nada, lá de baixo. Alguém lutou por ele? Não, ele que lutou sozinho. Foi ele. Eu falei, Jesus, na nossa vida cristã também é assim, irmãos. Somos nós que temos que correr atrás de tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela. De tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus já disponibilizou, está ao nosso alcance, nós temos que acreditar. Então a libertação dos pecados, a certeza de que não há mais culpa dos pecados, a culpa, nós vamos continuar pecadores, mas aquela culpa que havia em nós
Deus levou através de Jesus o sacrifício único de Cristo. Ele nos revela isso, que todos aqueles que creem pela certeza da palavra de Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, irmãos, com a obediência de Jesus, muitos, milhares são perdoados, são aceitos por Deus. Uma multidão de milhares, Jesus ocupou o lugar principal no projeto de Deus para a salvação do homem. Aquele lugar que a serpente lá falou para Eva e para Adão, toda a terra ficou diante da maldição. Então, concluindo, irmãos, muitos significa que o alcance da obediência, ela pode chegar a todos aqueles que creem. Não é todos. A Bíblia não diz todos, mas muitos. Porque tem que crer. Se a pessoa não crer, ela não é salva. É todas as pessoas que decidirem experimentar a graça salvadora em Cristo estarão no abrigo da obediência de Jesus, que deixou-se experimentar todos os passos necessários para alcançar todos nós, todo aquele que crê. Então, a morte física, concluindo, a morte física é consequência do homem ter pecado. Quando você vê uma pessoa morreu lá, se for no velório, é a consequência do pecado. O que aconteceria se o homem não tivesse pecado, irmãos? O pecado se tornou uma herança natural dos pais para os filhos. É natural, todos nós somos pecadores. A salvação é gratuita para todos e ela exclui todos os esforços humanos. O perdão de Deus nos alcança por causa do seu incomparável amor. Não há diferença nem grau de pecado, não há. Quanto mais pecado, mais é efetivo o aumento da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O verdadeiro cristão, nós teremos a vitória, ou já temos a vitória final sobre o pecado. Amém, irmãos? Através de Jesus, nós temos a vitória sobre a morte. Nós passamos, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós dependemos do amor, nós dependemos do favor de Deus. Se nós oramos por alguém da nossa família, para essa pessoa se converter, irmãos, lembra que é a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Senhor, tenha misericórdia, se revele, quebrante esses corações, que essa pessoa enxergue e viva o favor de Deus. Nós não conseguimos converter ninguém, irmãos. É o Espírito Santo que convence. Claro que os nossos testemunhos, as pessoas vão olhar o nosso testemunho, as pessoas vão olhar a nossa vida, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que nos convence que nós somos pecadores. Nós estamos vendo quanto nós somos frágeis, quantas pessoas estão morrendo do nosso lado, nós não podemos fazer nada, porque nós somos fracos. Às vezes um problema, uma enfermidade nos derruba, porque nós somos fracos. Nós dependemos de
Deus, temos que depender dEle para tudo na nossa vida. Nós temos que entregar para Ele, né? Às vezes as pessoas podem achar, Sidney, você espiritualiza muito as coisas. Não, irmãos, eu quero aprender a depender dEle. Eu quero aprender a viver dEle. Eu quero aprender e poder sentir Ele falando comigo, Ele transformando a minha vida, Ele transformando a minha casa, Ele me moldando uma pessoa melhor. Eu quero isso. Ele mudando a minha mente, mudando os meus pensamentos pecaminosos, miseráveis. É isso, irmãos, o Evangelho é isso, Jesus é isso, o Espírito Santo é isso. Nesses tempos difíceis, de lutas que parecem impossíveis aos nossos olhos, Deus está mostrando: vocês não podem, mas eu posso. Vocês não conseguem, vocês não são nada, mas eu sou tudo. É isso, irmãos, não é teologia, não é prosperidade, não é nada dessas coisas, é Jesus, tem que ser Ele, tem que ser a palavra dEle, para avivar a nossa mente, avivar o nosso corpo, para nos dar coragem, para levantar de manhã, para tirar a ansiedade, para tirar a depressão, para tirar a tristeza, o ressentimento, a amargura, o ódio do nosso coração. Tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Jesus, para a gente poder liberar perdão, para a gente amar, para a gente conhecer as coisas desse mundo. Tem que ser Jesus. Não é a nossa atitude, não é o nosso querer. Eu vou fazer isso, eu posso aquilo, eu sei isso. Não é isso, irmãos. Não é o que eu estou pregando nessa manhã. Não tem que ser o que eu estou falando nessa manhã, tem que ser o que Ele está falando conosco. Tem que ser Jesus. Ele tem que tomar o lugar na nossa vida. Tem que ser Ele. E nós estamos vivendo dias que parece que nós estamos tão frios. Não sei se os irmãos estão assim, né? Já vou orar, irmãos. Mas Jesus nos aquece. A igreja é dEle, nós somos dEle, e Ele continua nos amando. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor do Senhor ainda é real. O Senhor é aquele que atende as nossas orações. O Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que nos diz que toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Obrigado, Deus, porque nós não merecemos, mas é o favor do Senhor, é a graça e a misericórdia do Senhor que um dia foi lá e nos tirou do lamaçal do pecado e desvendou os nossos olhos e nos selou com o Espírito Santo da promessa, e hoje nós podemos, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que de Gênesis e Apocalipse nos revela Jesus, nos revela o teu amor. Ó Deus, tira de nós, nos perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, ó Deus, as nossas debilidades. Às vezes são tantos os problemas que nós não conseguimos enxergar o agir do Senhor na nossa vida, que dia após dia o Senhor está cuidando de nós, mesmo diante de lutas, mesmo diante dos problemas, o Senhor está ali, e muitas vezes o Senhor está nos carregando no colo, e nós não vemos isso. Perdoa a nossa pequena fé, perdoa os nossos pensamentos impuros, perdoa a maldade do nosso coração, perdoa, Deus, porque nós aprendemos nessa manhã que todos nós estamos no mesmo nível de pecado, mas o Senhor, a graça do Senhor superabundou diante de tudo isso. O amor do Senhor, a misericórdia do Senhor nos diz que há um novo céu, uma nova terra.
há uma nova esperança para nós, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua cuidando, que o Senhor continua fazendo milagres, que o Senhor continua operando maravilhas, que o Senhor continua sendo Deus, o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E eu creio num Deus assim, e eu sei que meus irmãos creem também num Deus assim, ó Deus, que agindo Deus, quem impedirá? Que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Que esta igreja e todas as igrejas sobre a face da terra são do Senhor, e um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós queremos, ó Deus, estar preparados para subir contigo em glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua palavra, que renova a nossa fé. É o Senhor que faz tudo isso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti somente, em nome de Jesus. Amém.